Boa noite! Oi, Rodrigo, que bom. Hoje estamos conseguindo te ver. Ah, eu também Que tô vendo bom. você. Glória a Boa noite, Deus, né? Adriana. Importante é muito bem. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos para mais uma conversa com elas. Mais Aprendendo uma um pouco mais conversa com elas. sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre baixa autoestima, que é tão importante a gente conhecer e nos conhecer e cada dia melhor, ficarmos melhor. Sim, sim. E vai ser uma complementação, né, Bel, das lives anteriores. Quem ainda não viu, recomendo assim, quando der, vai dando uma olhadinha, porque isso é tudo para a construção do autoconhecimento. Quem já está participando das lives desde o começo está vendo que a gente está trazendo sempre uma abordagem e que todas elas trazem o nosso emocional sempre ligado, entrelaçado. E a dependência emocional que nós vamos trazer hoje é justamente a ferida dessas dores, né, Bel? Então vai ser mais um boom de autoconhecimento para você se reconhecer e começar a tomar passos, começar a reconhecer o que está machucando aí. Será que você está nesse papel de dependente emocional? Porque como nós já trouxemos, todos nós somos dependentes. Mas até que ponto é saudável? Até que ponto isso está influenciando ou prejudicando a minha vida, né, Bel? Isso, porque a dependência emocional é um excesso de apego, né, a um cônjuge, um amigo, um parente. Quando esse apego é excessivo, é sinal que nós somos dependentes emocionais, e isto nos traz uma baixa autoestima, porque muitas vezes nós valorizamos as outras pessoas muito mais do que nós. E por isso ficamos dependentes e muitas vezes corremos perigos de estar numa dependência emocional que vem até mesmo nos prejudicar sem nós conhecermos esse sentimento que passa em nós. Então é isso que nós queremos trazer essa noite, para que você reconheça esse sentimento de baixa autoestima, esse sentimento de dependência emocional, para poder se libertar, né? E ter uma vida social, uma autoestima, se valorizando cada dia mais. Exatamente. Como nós abordamos nas lives anteriores, temos a ferida da rejeição, o abandono, e como vocês viram a anterior, o abandono, a máscara, é o dependente, que é justamente isso. E hoje nós vamos trazer mais um pedacinho de um autoconhecimento. Quem aqui já assistiu um vídeo que eu postei há um tempo falando sobre a. Nossa, me fugiu agora. Deu um branco. É... A Aquele. pessoa que tem. Pode falar, Pode, Adriana. pode falar que eu vou achar a palavra. É só uma palavrinha que me deu um branco agora. Pode falar que eu já acho ela aqui. O que causa a dependência emocional? A pessoa pode ter sido abandonada física ou emocionalmente na infância, ou ter experiências negativas quando jovens. E isso, na vida adulta, converte-se em traumas, que muitas vezes ela não consegue lidar com uma rejeição, com um abandono de um parente, de um amigo, ou até mesmo de uma pessoa que ama um relacionamento, de sair de um relacionamento muitas vezes abusivo, por Sim, causa dessa dependência emocional. Porque quando criança foi rejeitada, foi abandonada, então quando cresce há um trauma, e se ela for rejeitada novamente, isso lhe causa muita dor. E muitas vezes, por não querer ser rejeitada ou abandonada novamente, se submete a um relacionamento abusivo, que muitas vezes, hoje mesmo, ultimamente, a gente vê muitas notícias sobre isso, né? Sobre relacionamentos abusivos de pessoas que não conseguem sair de um relacionamento abusivo. Por quê? Porque tem uma dependência emocional causada por um trauma lá na infância ou por algo que aconteceu no decorrer da sua vida.
Exatamente. Eu queria trazer aqui a ansiedade de separação. Eu estava com a mente muito focada na palavra abandono, aí deu um branco. Mas aí eu fiz um vídeo que fala um pouco sobre a ansiedade de separação. Eu vou depois deixar o link nos stories para vocês entenderem melhor. Mas só para dar um gás, a ansiedade de separação ocorre na primeira infância. Aquela parte em que a criança ela sente muito forte quando os pais se ausentam, aquela figura de proteção está longe. Então, quando essa figura de proteção fica muito tempo longe, que traz vai trazer essa sensação de abandono físico e emocional, que daí é onde tem justamente essa parte do dependente, o medo da solidão. Deu para entender, né? Então, olha só, ferida de rejeição, abandono, ansiedade de separação, traz o quê? Ferida de abandono, causando uma dependência emocional. Porque se lá atrás eu senti aquele medo, aquela sensação de vazio, como a Bel trouxe aqui, né? Aquelas feridas lá de rejeição, abandono, eu vou ir para uma dependência emocional, que é o quê? Esse medo excessivo de ser abandonado, de ser deixado. Então, para ser amado, eu me coloco, como a Bel trouxe aqui maravilhosamente, em relacionamentos abusivos muitas das vezes. Por quê? Porque eu não sei o meu valor, eu não sei me posicionar, eu não sei quem eu sou muitas das vezes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou permitir que o outro comande a minha vida, né, Bel? Isso, a pessoa é levada por outro, pela opinião do outro. A sua autoestima está tão baixa que ela depende da opinião do outro para ser levada a algum lugar, a se sentir melhor, se sentir valorizada. Isso são feridas que nos levam muitas vezes a atitudes, né, que não são coerentes às nossas vidas. Por isso que é tão importante nós nos avaliarmos, olharmos para nós e vermos as nossas feridas, olharmos e vermos a nossa dependência, né? A nossa autoestima, se olhar, se conhecer. O que é a autoestima? É se conhecer, olhar para si e ver o que realmente acontece nas suas emoções, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos vivendo hoje. Há uma palavra tão importante que a gente aprende na psicanálise que fala que a infância é um chão que nós pisamos a vida toda. Então, muitas vezes, uma ferida lá atrás, não precisa ser assim, o pai abandonou, mas é um sentimento que a criança sentiu naquele dia. Eu me lembro do vídeo que você postou sobre a sua filha, não foi, Adriana? De levar na escola, né? Justamente. Então, a criança ela não percebe, ela sente aquela necessidade da mãe, muitas vezes, e fica na escola e fica com medo, temorizada no meio de outras pessoas, temendo que a sua mãe não venha buscar, e muitas vezes isso traz um trauma que fica na infância que ela não pode compreender. E mais tarde ela vai sentir essa necessidade, esse apego excessivo a uma pessoa pelo medo de ser abandonada, ser deixada, porque um dia lá atrás, na sua infância, ela se sentiu dessa maneira, sozinha, abandonada, rejeitada, muitas vezes não aos olhos dos pais, mas nos olhos dela, como criança, ela se sentiu com um sentimento de criança, mas Sim. que quando adulta, esse medo continua dentro dela. Então, ela se apega demais a uma pessoa, se dedica demais a uma pessoa para não ser abandonada ou rejeitada novamente. Exatamente. E esse sentimento nós levamos para todos os relacionamentos. Então, às vezes a gente fala assim, tá passando por um relacionamento abusivo. A gente traz geralmente o casamento, mas não, tem pessoas que passam relacionamentos abusivos com amizades também, chefes, líderes. Só que daí, olha só como é complexo. Sabe isso que nós trouxemos? Aquela criança lá na infância que se sentiu abandonada. Então, quando cresce, ela não tem essa noção desse sentimento. Então, ela transfere esse afeto, essa carência emocional para pessoas. Então, muitas das vezes, você pode estar num quadro que está transferindo essa carência emocional para uma amiga. Então, para você,
inconsciente, aquela amiga tem que suprir aquela carência emocional que era de uma mãe, de um pai. Então você cria ali uma dependência emocional, cria, projeta os seus afetos, as suas expectativas naquela pessoa. Isso quando não é no cônjuge, que daí é mais complexo ainda, porque é uma pessoa que você está convivendo todos os dias. Então, todos os dias você vai ter expectativas, né, Bel? Vai trazer aquela necessidade que não é suprida, porque cada pessoa é única. Só que dentro dessa relação, os dois podem ser dependentes emocionais e um fica projetando a carência no outro. Então, dá para vocês terem uma ideia da complexidade disso, por isso que a autoestima é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Porque quando eu trabalho a minha autoestima, eu resgato meu amor próprio. E se eu tenho amor próprio, essa dependência emocional começa a baixar. Então, diante disso, eu te faço uma pergunta: qual é o seu valor? Qual é o valor que você se dá? Então, diante disso, já começa a refletir que você vai começar a analisar esse sentimento e ver até onde está indo a sua dependência emocional. Como eu falei no início, Adriana, a dependência emocional é um excesso, né? É algo além do normal. Quando uma pessoa ela é dependente emocional, que ela tem essa dependência emocional, é porque ela existe um excesso, né? Porque nós, como você mesmo disse, nós somos dependentes, dependemos uns dos outros, o cônjuge, temos amizades, mas quando esse excesso de apego, há um excesso de apego, já não é normal, já não é normal. E muitas vezes uma amizade que é além do normal, há um excesso de apego, se ela se distancia, ou muitas vezes a pessoa se submete a algo que ela nem mesmo deseja para não perder a amizade.